Oi, você tem alguns minutos para mim? O Minutos Corporativos de hoje recebe Marcelo Caio Bartolini Darco. Ele é presidente da Brinks Brasil. O bate-papo é sobre soluções logísticas integradas para produtos de alto valor agregado. Então, já deixa o seu curtir e compartilhe esse episódio com toda a sua rede de contatos. Vamos espalhar boas notícias. Se você ainda não se inscreveu, pode fazer isso agora. E também pode procurar pela @intermodalsouth-america por todos os lugares e todas as redes disponíveis. Você também pode escrever para minutoscorporativos@informa.com. O endereço está aparecendo aí para você na tela. A gente quer ouvir você, quer saber quais são as suas sugestões e dúvidas. Então é isso. Depois da vinheta, fique conosco, porque o papo é bom. Marcelo, muito bem-vindo ao Minutos Corporativos Intermodal. E bom ter você aqui e, desde já, muitíssimo obrigada pela sua presença. Imagina, Ana, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder estar aqui para a gente trocar um pouco de ideia, falar um pouquinho de algumas coisas, né? Estou aqui à sua total disposição. Ai, que bom, muito obrigada. A gente agradece isso também. E aí, é o seguinte, você tem um ano de Brinks, né? Você chegou em maio, completando mesmo um ano, e não tem como a gente não falar que você chegou num momento pandemia, né? Com desafios, então, assim, um novo cargo tem desafios, e no meio do que a gente está ainda passando, né, tem desafios também. Você tem como, rapidamente, contar para a gente como que é liderar uma das principais transportadoras e operadoras logísticas de valores do país? Olha, Ana, primeiro é importante você comentar isso, né? Imagina você tomar a decisão de, no meio da pandemia, assumir um novo desafio, né? Um desafio que a gente pode já considerar ao quadrado, né? Porque além de ser um novo desafio profissional, como você comentou, a gente já tinha, né, no nosso radar ou no nosso dia a dia o desafio da pandemia, né? Então, ou seja, como você mesmo comentou, agora no mês de maio, completando um ano à frente da Brinks, né, e ao mesmo tempo que tem sido uma honra das maiores para mim, também, como eu comentei, um mega desafio, né? Ou seja, a Brinks, além de um perfil de multinacional e de uma empresa mais de 100 anos, né, a gente também estava enfrentando os primeiros meses de pandemia e tentando entender como é que a gente caminhava, né, como é que seria esse novo trilhar, né, com a pandemia, todas as influências que a pandemia vinha trazendo para a gente. E com certeza, né, ela acabou mexendo com prioridades, com os objetivos, com metas, etc. Então, o que a gente teve trabalhando ali muito, né, ou seja, como um objetivo principal era continuar sendo uma empresa estratégica, né, e prover o melhor do nosso serviço da melhor maneira possível, né, contribuindo com a circulação do dinheiro no mercado, né, então, ou seja, mantendo ali o propósito principal da empresa. É óbvio, com a pandemia a gente teve uma série de mudanças, né, primeiro, todo mundo sabe, a parte digital, né, tem essa transformação, acho que muitos, né, aliás, nós estamos hoje aqui fazendo um bate-papo, né, Graças a isso. utilizando uma dessas mudanças, né, ou algo que acabou sendo muito mais comum do que era no passado. Exato. E sem sombra de dúvida, né, a gente acabou levando o foco de desenvolvimento para alguns projetos que estavam começando, né, ou numa velocidade um pouquinho mais tranquila, né, sem muita pressão, né, de fazer aquilo acontecer, e que a gente acabou, por conta da pandemia, reorganizando isso, remapeando e colocando mais ênfase em alguns desses projetos, né. Por conta de toda a desbancarização que ainda existe no país, a gente também teve, nesse ano passado, nesse primeiro ano, aí com a pandemia fazendo parte do nosso dia a dia, a gente teve aí um papel fundamental no apoio da logística, né, para o serviço financeiro, garantindo a circulação do dinheiro e do fluxo logístico, né? Se a gente lembrar um pouquinho do que foi aí o auxílio emergencial, a gente teve ali no dia a dia fazendo com que os caixas nos bancos, os caixas eletrônicos pudessem ter ali o dinheiro disponível para as pessoas que ali tinham o direito de poder fazer esse saque, vamos colocar assim, né? Muito bem lembrado, exatamente, vivendo na pele mesmo, né, assim, Marcelo, falando em desafios, talvez
um dos principais seja a mudança de percepção da marca por parte do mercado. Porque a gente, assim, muita gente enxerga apenas como uma empresa de transporte de valores, quando, na verdade, a companhia tem soluções completas para diversos mercados, entre eles o de produtos de alto valor agregado. E aí, no meio disso tudo, como que tem sido, assim, o que tem sido feito para mudar essa percepção cada vez mais dentro de tudo que está sendo feito? Sabe que isso é super interessante, né, Ana? E eu me incluo nesse grupo, né? Eu sou humilde o bastante para dizer que até eu conhecer melhor a Brinks ou fazer parte do time Brinks, eu também tinha muito essa visão de que a Brinks era o carro forte, né? Ou seja, é literalmente o que a gente tem ali como aba do transporte de valores, né? Então é comum o mercado enxergar a Brinks literalmente só pelos carros fortes. Afinal de contas, a gente está circulando aí pelas ruas e a gente sempre acaba topando com um dos carros fortes, né? Para mim é motivo de orgulho, porque querendo ou não, a gente está ali trabalhando e podendo executar o nosso dia a dia, mas é onde a gente muito se identifica com a marca, né? A Brinks é o carro forte, né? Mas acho que é importante ressaltar para todo mundo que a Brinks é uma multinacional com mais de 100 anos, né? E ela vem constantemente se reinventando, né? Por ser uma empresa global, participando em mais de 13 mercados ao redor do planeta, a gente teve e tem o privilégio, né, de perceber uma série de realidades distintas, né? Entender um pouco de tendências, principalmente quando a gente acompanha a evolução de mercado das economias mais maduras, né? Ou das economias mais desenvolvidas, mais sustentáveis, né? Dessa maneira, a gente vê movimentos como digitalização do dinheiro físico, o próprio processo de bancarização das economias, são processos amplamente estudados por nós, né? Está no nosso dia a dia entender muito o movimento da digitalização hoje, né? O quanto que ela vem influenciar o mercado e, ao mesmo tempo, como que a bancarização vem afetando cada uma das economias. Aqui no Brasil, a gente tem especificamente um departamento que funciona quase que como um centro de desenvolvimento de inovações, né? É meio que o cérebro pensante para poder estar olhando para todos esses movimentos e para todos esse potencial direcionamento do mercado, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente tem esse tipo de departamento em outros países, né? Nos Estados Unidos, na França, no Canadá, por exemplo, né? A gente tem também a nossa área de marketing, né? Que a gente pode contar aí com eles pela missão que tem, né, de promover divulgações que a gente tem do que a gente está estudando, para onde a gente está caminhando de forma bastante estratégica. E, além disso, a gente fica muito atento, né, às mudanças dos fluxos logísticos, não só no âmbito nacional, como na parte interna da indústria, né, como, por exemplo, de setores como o mercado de luxo, farmacêutico, produtos eletrônicos, insumos agrícolas e etc., né? Bastante coisa. Eu estava aqui no começo só assim, mas é que eu estava concordando mesmo, tá? Não era só uma função fática para te acompanhar no discurso, mas é porque eu estava aqui pensando realmente quanta coisa realmente acontecendo. E assim, falando em investimento, em serviços cada vez mais integrados, estratégicos, que você já comentou anteriormente, isso tudo tem sido mesmo o caminho? Quais são as principais soluções oferecidas pela empresa atualmente? Para quais setores de atuação? Você consegue dar um pouco mais? Vou tentar ser bastante sucinto, porque dava para a gente ficar conversando aqui E a gente umas fala que 4 horas. exato, a gente lembra que são minutos corporativos aqui, né? Então são minutos, não horas, né? Infelizmente. O que é importante, né? A Brinks conta com uma série de soluções e serviços, tá? Então, assim, não é só o carro forte. Acho que é importante deixar bastante claro para o público que está escutando ou nos vendo aqui. E a gente vem buscando aprimorar cada vez mais o portfólio, né? Ou seja, a gente analisa constantemente necessidades de clientes, também as transformações de mercado, como eu comentei, e posso destacar aqui uma das outras lâminas que a gente tem, que a gente chama de Brinks Global Service, né? Que são soluções logísticas seguras sob medidas para as empresas e instituições financeiras que desejam transportar com segurança itens de alto valor para qualquer destino no mundo, door to door, né? O conceito do end-to-end, ou door-to-door, né? Por que a gente fala isso, né? A gente está muito focado nesse segmento no Global Service, principalmente na parte de produtos eletrônicos, farmacêuticos, artigos de luxo, insumos agrícolas,
moedas estrangeiras e até minério, né? Ou seja, a gente tem aí a logística específica e desenhada, né? Com todo o nosso know-how na parte de gerenciamento de risco e de buscar a melhor alternativa, o melhor desenho para esses segmentos. A gente tem uma série de diferenciais, né, para apoiar essa área, né? Um deles, a gente tem um terminal de cargas exclusivo, né, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, né? Não sei se todos sabem, mas a Brink's tem uma base dentro do aeroporto de Viracopos, dedicada a esse fluxo, né? A Brink's é a única empresa a contar com um terminal para cargas de alto valor no Aeroporto Internacional de Viracopos, né? Ele é o primeiro da América Latina, foi desenvolvido com o que a gente tem de mais recente em tecnologia de segurança, né, de gestão de risco, e o espaço conta com a mesma infraestrutura, né, ou seja, que a gente já utiliza pela companhia em outros grandes aeroportos do mundo, né? Isso não é o primeiro passo da Brink's no mundo em ter uma base dentro do aeroporto, né, mas o primeiro da América Latina, vamos colocar assim, mas a gente tem bases exatamente como essas, atendendo mercados na Inglaterra, né, no aeroporto de Heathrow, ou mesmo no Charles de Gaulle, na França, né. A Brink's Global Service, ela engloba todo o processo de fato, né, ou seja, para oferecer a melhor solução. Então, como eu comentei, né, dentro do processo, a gente realiza desde a coleta no cliente até a entrega final no destinatário, né, seja um transporte de longa, de curta distância, né, óbvio, sempre utilizando os nossos caminhões blindados, né, com tripulação armada, especializada em gerenciamento de risco, com profissionais amplamente treinados a quase todo momento, né. A gente faz a guarda de bens de alto valor, a gente possui também, para essa divisão especificamente, uma base em São Paulo, né, com o regime de armazém geral, para armazenagem desses produtos, e além disso, a gente ainda oferece o transporte agregado, seja nacional ou internacional, ou seja, os dois fluxos, né, em aeronaves de linhas aéreas regulares ou fretadas. Aí depende muito da gestão de risco, como que a gente vai fazer acontecer. Como eu falei, para cada operação e para cada segmento, a gente segue aí um desenho o mais aprimorado possível e o mais atual possível para minimizar risco e garantir com que a operação aconteça, né? Então, tudo isso com capacidade e sempre autonomia adequada para cada tipo de operação, né? Inclusive com a parte do chamado desembaraço aduaneiro, né? Ou seja, o acompanhamento do processo da liberação alfandegária e também, se necessário, a parte de trânsito aduaneiro, né? Ou seja, da remoção de cargas. Oh, uma adenda, assim, quem está assistindo a gente, vocês sabiam disso? Porque eu não sabia, fiquei muito feliz em saber disso também. E, Marcelo, então, uma dessas soluções que você está falando pode ser a Pignos, que é o que vocês têm de mais recente. É isso mesmo, Ana. No ano passado, para ser mais preciso, em agosto de 2020, a gente lançou esse novo produto no mercado, né? É super recente, então, né? Super, tá. A gente não pode falar que está engatinhando, porque ela já está rodando, né? Então, mas ela foi lançada em agosto do ano passado, né? E a Pignos é uma solução logística feita assim, é tailor-made total, né? Ou seja, ela é feita sob medida para empresas que têm como objetivo ou a necessidade, né, o transporte de segurança de produtos sensíveis e ou de alto valor agregado, né? Com garantia da operação Brink's, né? Então, ou seja, todo o nosso know-how ali que a gente aprendeu muito com a parte de transporte de valores, né, com o chamado carro forte, lá, com toda aquela gestão, a gente traz essa boa prática para o que a gente está fazendo ali na Pignos, né. Então, o serviço foi desenvolvido por conta de uma necessidade do mercado, né, uma identificação nossa, né, necessidade do mercado, da distribuição de produtos de alto valor agregado para os mais variados setores aí de atuação, como álcool, tabaco, joias, farmacêuticos, eletrônicos, artigos de luxo, por exemplo, aí na parte de luxo, né, na parte de relógios, bolsas, grifes, né, dentre outros. Então, a Pignos surge como uma opção de fazer entregas com agilidade, segurança nos prazos planejados, né. A tecnologia utilizada facilita a distribuição e a transferência de produtos em vans que são blindadas, são vans próprias,
com escolta embarcada, né, totalmente adaptada à necessidade dos clientes. Então, entre os pontos de destaque da Pignos, estão aí uma maior oferta no limite securitário por operação, além da segregação de informações sensíveis, o que garante segurança da informação do produto e possibilita centralizar mais carga em uma única entrega, garantindo maior agilidade e menor custo logístico, né? Então, assim, só para fazer um parênteses, né, normalmente o que acontece, por conta do gerenciamento de risco e da cobertura securitária de transportadoras, vamos colocar assim, normais ou que não têm esse tipo de expertise, você ter uma limitação. Você não pode transportar mais do que X valor, ou você não pode transportar mais do que X quantidade para se minimizar risco, né, que é ali o que a seguradora coloca como condição ímpar para ela poder atender aquele operador, né, com a sua apólice de seguro. E por conta de toda essa metodologia, toda a infraestrutura e toda a expertise que a gente consegue, então, ter um limite maior, como eu comentei, né, garantindo aí maior agilidade, porque aí você vai estar entregando uma única vez ao invés de várias, e óbvio com menor custo, porque eu estou fazendo uma operação ao invés de várias, né. Como eu comentei, o transporte é realizado com a escolta embarcada, então não tem a necessidade de se chamar uma escolta, né, ou o que normalmente a gente vê no mercado normal o caminhão não pode sair porque a escolta não chegou. Então, tem uma série de outras complicações para você poder casar esse fluxo que a gente não tem a necessidade, né. Essa operação também tem rastreamento 24 horas, controle de abertura de portas, né, e outros itens de segurança que são oferecidos aí no padrão Brinks. É super interessante falar que a gente já vai desfazendo essa coisa só de esse mindset de só pensar no carro forte, né? A gente pensar hoje quanto remédio, né? Pensar em vacina, o quanto é valioso, óbvio, a gente está falando também de outras matérias, mas na questão do mercado de luxo, essa semana a gente viu que o homem mais rico do mundo é o presidente de uma empresa de luxo, né? Então, pensar o quanto isso realmente é muito valioso, né? Eu digo hoje porque amanhã a gente já não sabe mais, né? A coisa do mercado é tudo isso. Mas muito bem, é interessantíssimo mesmo. Ô Marcelo, há ainda soluções da companhia pensadas diretamente para o consumidor final, né? Isso é fato. Uma inovação da empresa neste sentido, também anunciada em agosto do ano passado, foi a parceria com a PicPay, que vem permitindo aos usuários da carteira digital realizar saques e depósitos em dinheiro em mais de 230 mil estabelecimentos varejistas do país. Como que funciona essa operação? Você pode falar um pouco para a gente? Bom, vamos lá. Acho que é importante falar o seguinte, né? Acho que está claro para todos nós que o mundo está cada vez mais digital, certo? E, como premissa básica, nós não vamos ficar fora disso, né? A gente vem em constante ajuste da nossa expertise, né, em relação às novas demandas de mercado. Então, como você mesmo mencionou, né, um exemplo desse movimento é exatamente o Brinks Pay, que nasceu como uma ferramenta de ATM virtual, né, para as pessoas entenderem aí, no qual os clientes de instituições financeiras e de pagamentos, né, as chamadas fintechs, têm à disposição a função de saque e depósito em lojas do varejo, como rede de farmácias, supermercados, entre outros, né? Então, ou seja, você é usuário de uma carteira digital, onde que você deposita o valor e saca o valor, se essa carteira digital não tem uma agência, né, uma rede física. Então, é exatamente essa conexão que o Brinks Pay acaba fazendo, né? Quando a gente fala o varejo, é exatamente porque você pode ali no caixa da farmácia, do supermercado, dentre outros, poder fazer ali o seu saque ou depósito utilizando da nossa ferramenta, conectada aí a uma ferramenta digital, né? Além disso, as pessoas também podem contar com a opção do troco digital, né? E compras via QR Code estático e dinâmico, né? Então, o que é isso? Meio de pagamento que dispensa o uso de cartão, PIN-pads ou os chamados POS, né? Em breve, a gente vai ter uma série de novas transações complementares à oferta dos nossos parceiros de negócio, né, com bancos, cooperativas, corretoras e para as próprias fintechs, e que permitirão ao varejista não só economizar, como também ganhar dinheiro ao prestar serviço financeiro para o seu cliente, tá? Então, a gente, como você comentou, a gente está olhando para a questão digital e tentando entender como é que a gente consegue
encaixar ali soluções para as demandas ou gaps que hoje o mercado apresenta, né? Muito bom. E aí, falando nessas inovações, a companhia vem passando por esse processo de transformação digital, que a gente está falando disso desde o começo, né? E por todo o ano. E está muito, assim, foi mais acelerado pela pandemia. Então, assim, haveria outras novidades tecnológicas da Brinks que você já poderia destacar para a gente? A gente está falando com o presidente, não é mesmo? Então, tem já alguma coisa da fonte que a gente já poderia destacar? Bom, vamos lá, né? De novo, apesar de a gente ser uma empresa centenária, né, de lidar com algo que algumas pessoas mais modernas, vamos colocar assim, colocam que é algo meio jurássico, né? A inovação é parte constante do nosso dia a dia, né? Então, ela permeia hoje todas as áreas da empresa, desde a nossa operação, a parte de desenvolvimento de negócios. Contudo, eu particularmente creio que o nosso principal investimento em inovação foi tornar esse pensamento, esse comportamento parte integrante da cultura da nossa empresa. Né? Então, isso hoje está no nosso dia a dia, faz parte do nosso DNA. Então, a gente adotou o Lean Manufacturing, né, o sistema da Toyota de produção. A gente realiza vários kaizens durante o ano. A gente criou uma área específica que trata de melhoria contínua, né, que hoje ela é batizada internamente na Brinks como área de projetos. E durante um bom tempo a gente chegou a ter mais recurso humano nesta área do que na área comercial, para você ter uma ideia. Ou seja, o investimento que a gente fez é exatamente mexer com o DNA, com o pensamento, com a nossa cultura, né? Então, assim sendo, foi estabelecido um programa de aceleração de startups, lançado em 2017, que nós chamamos de Brinks Up, né, que oferece consultoria nos negócios e aporte para algumas empresas. A Brinks foi pioneira em implementar o programa aqui no Brasil, e a gente já passou por 3 ciclos, né? Nesses 3 ciclos, a gente já tem o prazer de dizer que a gente acelerou 12 startups, né? Passados aí praticamente 10 anos, quase, né, 10 anos, a gente pode dizer que essa mentalidade está super embrenhada na nossa cultura, né? Hoje, isso é algo super comum, você vê isso no comportamento das pessoas, né? A gente tem pessoas certificadas em todas as áreas da empresa, desde os iniciantes, né, até os black belts, né, para quem conhece aí o processo de certificação. E é possível você ver uma colaboradora, né, da nossa sala de processamento de valores, né, por iniciativa própria, utilizando, né, ou usando do Kishibai, né, perdão, é difícil falar japonês, eu não sou fluente em japonês, mas a gente chega lá, né, usando, né, o Kamishibai para auditar o processo que ela acabou de executar, né, e não teve o resultado esperado, ou que teve alguma falha, ou porque ela sabe que a performance dela interfere no todo. Então, assim, a gente não necessita mais daquela posição da polícia lá dentro, no bom sentido, né, de falar assim, isso aqui não está bom, vamos aplicar uma metodologia X, Y, Z para buscar o melhor resultado, né. Então, ou seja, hoje faz parte do comportamento, como eu falei, o próprio colaborador, não, peraí, deixa eu aplicar essa metodologia, porque eu entendo que aqui eu posso tirar um melhor proveito, aqui eu posso ter uma melhor performance, ou até um melhor resultado. Então, essa mentalidade, né, que hoje a gente tem ali permeada nos diversos níveis dentro da empresa, aliada a todos os avanços tecnológicos, vem tornando a nossa entrega de valor cada vez melhor, né? Contudo, né, falando isso, eu acho que a gente está apenas começando, né, ou seja, eu acho que isso é um processo inicial. E eu posso te citar aqui alguns outros exemplos, né, então, na esfera dos negócios, a gente criou o conceito do ATM virtual, que a gente falou há pouco, né, quando a gente teve a oportunidade de lançar o Brinks Pay, que apesar de um ecossistema de pagamentos completo, ele oferece em sua primeira entrega ao mercado de operações de saque e depósito direto no caixa do varejo, né, sem que haja necessidade de adoção de máquinas complexas, como os caixas eletrônicos, ou seja, as operações são realizadas por meio de aplicativo e QR Code, né, o que todo mundo hoje tem na mão. Muito difícil você não enxergar uma pessoa hoje com um smartphone na sua mão, né. Na esfera de segurança, já um outro exemplo, a gente geralmente exagera, né, que é onde a gente gosta de exagerar.
para que uma ação contra nós seja economicamente inviável ao grupo criminoso, né? Então, o pensamento tem que estar sempre lá na frente, as ações, implementações, projetos e etc. Então, pra você ter uma ideia, a gente investiu aí algumas dezenas de milhões em novos projetos de segurança física eletrônica e cooperação de inteligência com as polícias nos estados, municípios, bem como a própria Polícia Federal. Tudo feito com muita rapidez, de maneira que em pouco tempo depois que tudo isso começou a fazer parte do nosso dia a dia, a gente teve uma tentativa de invasão de uma filial nossa, que tinha, então, recém-adotado as novas tecnologias, e foi muito bom, né, na cidade de Ribeirão Preto, e eu te digo que depois de 1 hora e 40 minutos, né, os meliantes ali utilizando de explosivos pesados, armas de alto calibre de uso militar, eles acabaram desistindo, pois sequer as paredes da nossa base se moveram, né? O calor dos explosivos, para você ter uma ideia, foi tão intenso que chegou a fundir o metal entre a porta nossa do caixa forte e o batente, né? Uau. Então, deu um trabalhão para a gente abrir o caixa forte depois, mas o principal estava lá, né? Os valores foram protegidos e os clientes totalmente atendidos pelo plano de continuidade de negócio. Muito bom. Que bom, hein? A gente pode até pensar em outro nicho aí, começar a construir banco, né? Com toda essa... Para ninguém entrar, ó. Fica a dica aí, viu? Muito bem. Na verdade, a jogada é falar para os bancos utilizarem a gente, que a gente já tem tudo pronto, eles não precisam nem investir nisso, então, né? só chega. Fica aí, viu, gente? Hashtag fica a dica, né? Exatamente. A quem tem que ouvir, fica a dica aí, que chegue informação. Ó, aí você está falando, a gente está falando agora, e aí você disse assim, a gente nem começou, na verdade, é tanta coisa para se fazer, e por mais que faça, assim, a gente sempre acha que muita coisa tem que ser feita, e a gente pensa no futuro. Quais são, assim, o que a gente pode esperar da Brinks para nos próximos anos? Brinks Brasil. Ana, é difícil, né, hoje, atualmente, a gente falar em futuro, né, mas a gente não pode deixar de olhar para ele. São os planos, vários planos, né? Continuar o que a gente sempre fez, né, a gente não pode se render à situação atual, mas pensando num cenário pós-pandemia, né, por conta da nossa atuação, a gente tem como objetivo principal sempre, né, auxiliar na retomada da economia, garantindo a circulação do dinheiro. Então, aquele ponto que a gente conversou lá no início do nosso bate-papo e falando de uma das nossas, dos primeiros pontos aí, né, ou seja, de foco, a gente continua com esse foco mesmo, se falando num cenário pós-pandemia, né, a gente tem por obrigação continuar garantindo a circulação do dinheiro, né. Outro ponto é que todos os aprendizados que a gente está tendo a oportunidade de ter nesse momento, né, que foram assimilados e incorporados ao nosso DNA, né, como a criação de novos canais para desenvolvimento de tecnologia, soluções, etc. Então, ou seja, olhando para o futuro, é exatamente capitalizar o que a gente está vivendo no presente e continuar cumprindo com a nossa principal obrigação, né? Esse aí é o nosso mote. Ótimo, então a gente continua com a excelência, né, e a qualidade da Brinks. Marcelo, o papo está maravilhoso, aí a gente chegou para a pergunta final, que é muito legal, que é a seguinte, tá bem. Legal para quem, né? Marcelo, se você pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional da sua vida, com quem você falaria? Nossa, Ana, você realmente vem caprichando nas perguntas, né? Fazendo a gente remoer aqui o cérebro A vida. buscar, né? Ou seja, tentando entender, mas olhando hoje para o cenário que a gente vive, por tudo que a gente tem passado, o que a gente escuta, o que a gente vê, né? Coisas que a gente gosta, coisas que a gente odeia, coisas que a gente gostaria de poder ter, fazer, as limitações que a gente tem. Eu acho que se eu pudesse, né, ter essa ficha aí, escolher alguém para poder bater um papo, acho que eu escolheria o Dalai Lama, né? Eu acho que nesse momento que a gente, infelizmente, tem tido a oportunidade, é confuso, né, falar isso, de passar, eu acho que seria a pessoa que
eu gostaria muito de escutar o pensamento e a orientação, né, de um grande líder, de um grande pensador, de uma pessoa muito respeitada em toda a esfera global, as recomendações dele, né, para a própria humanidade, porque eu acho que a gente está tendo a oportunidade, e eu espero que as pessoas estejam enxergando dessa forma, de poder olhar um pouquinho, né, para o que a gente vinha fazendo, para onde a gente vinha olhando, o que a gente tinha como objetivo, e eu acho que é um momento de reprogramação, né, e nada melhor no momento de reprogramação de você trazer um dos melhores programadores, né, para poder contribuir para que o seu software, né, esteja aprimorado para esse futuro que nos aguarda, né. Eu acho que a gente tem no mundo todo uma série de coisas que a gente poderia fazer melhor, executar melhor, deixar de fazer, né? Então, se eu pudesse, olha, e seria muito legal, viu? Pô, adorei a pergunta, porque se eu pudesse ter ali alguns minutos do lado de alguém que pudesse me transmitir um pouquinho do conhecimento, da vivência, das orientações, né? Eu tenho certeza que eu poderia aprimorar, como a gente sempre tem oportunidade e tenta fazer todos os dias, o meu processo de liderança, né, para poder, ali com os nossos hoje 11 mil e poucos colaboradores, poder estar capitaneando o nosso navio, o nosso carro forte, né, para a direção correta, menos dolorosa, e que possa trazer os melhores frutos aí a todos, né, não só a nós, colaboradores da empresa, mas aos que estão ao nosso redor, né, as nossas famílias, os nossos clientes, se pudesse trazer um cenário de maior tranquilidade, né, um pouco mais de paz. Eu acho que a gente vive uma loucura tão grande. Então, olha, você mexeu comigo com essa pergunta, viu? Que bom, que bom. Ô, Marcelo, eu acho que a conversa seria incrível. Eu acho que a gente teria alguns questionamentos, né, mas acho que é o que você disse, a gente ia ouvir mais, né, assim, o que tem para falar, e acho que sentir, né, porque a gente pode ler muitos pensamentos dele até hoje, mas, assim, sentir mesmo a presença tão luminosa, tão evoluída, né. E você já pensou se você pudesse levá-lo para dar um coach ou uma palestra para os seus 11 mil colaboradores, né? Seria bom. Nossa senhora, ó, eu faria qualquer coisa, né? Eu lembro de uma frase que é uma das que me marcam em relação a ele, é uma que ele fala que não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz, né? E eu acho que a gente se incomoda demais, às vezes, né, com o comportamento do outro, do vizinho, de quem quer que seja. Eu acho que a gente tinha que olhar um pouquinho mais para isso, né? Tentar estar mais ali focado no nosso, né? O que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. E fazer aquilo que é possível. Cada um tem seu limite, cada um tem Sim, e cada um tem a sua realidade, né, Marcelo? O que o outro fala tem mais a ver com ele mesmo do que com você, e você só tem sua vida para cuidar. Então, é isso. Ó, eu adorei, eu ia pedir para ir conversar com ele. Eu ia querer ir junto também. E eu que esse pensamento te acompanhe mesmo, porque ser líder, a gente sabe, principalmente hoje, né? Nossa, tão mais instigante e desafiador. Então, assim, muito sucesso, com muita segurança, muita paz para você, para todos os seus carros e toda a sua empresa e seu legado aí. Então, muito obrigada. Eu desejo que tudo isso que você compartilhou aqui com a gente, do começo ao fim, chega realmente a quem precisa chegar. São informações muito importantes. A gente agora passa a olhar os carros, né, e a marca, que é tão comum na vida, no cotidiano da gente, né, é importantíssimo para a nossa economia, para o nosso negócio, para o nosso país. A gente vai começar, eu pelo menos já estou olhando diferente, o carro aí atrás de você, ele já tem outros propósitos, outra importância, né, mais importância ainda. Então, muito obrigada por isso mesmo, você é sempre muito bem-vindo aqui na Intermodal, Minutos Corporativos, enfim. Obrigada, viu, Marcelo, de verdade. Imagina, Ana, eu que de novo agradeço a oportunidade, foi um bate-papo fantástico, super legal, acho que a gente ter um momentinho para poder trocar ideia, figurinha é sempre bastante importante. E que bom e espero, né, que assim como você hoje já consegue olhar para esse carro forte que está aqui atrás e enxergar que existe muito mais por trás disso, né, eu espero que
todo o nosso público também possa enxergar isso e entenda que a Brinks, apesar de ser muito conhecida como uma transportadora de valores, ela é um grande operador logístico para o setor financeiro, de varejo e etc., né? E feito de pessoas, né? Assim, de É pessoas. isso aí. É isso É aí. isso aí. Ó, muito bom, muito obrigada. E você que está aqui conosco, muitíssimo obrigada pela sua audiência, por estar aqui até o final com a gente. Se você tiver alguma pergunta, sugestão para o Marcelo, escreva para o minutoscorporativos@informa.com. O endereço está aparecendo aí para você e fique à vontade para estar sempre conosco. Segue a gente nas redes sociais, se você ainda não faz isso, Intermodal South America. Estamos aí em todos os canais, de todas as maneiras para vocês. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, Ana. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a Obrigado. próxima, Marcelo. Obrigada.